Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estamos mais uma vez nessa manhã de domingo, estudando a carta de Tiago. Hoje, especificamente, nós vamos conversar dos versos 9 a 12 do primeiro capítulo, continuando naquele tema, da tribulação, das provações. Vamos continuar lendo e conversando um pouco sobre esse tema que faz parte, que é inerente à nossa realidade enquanto cristãos. Mas antes de nós conversarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar Tua Palavra, de saber que Tu és Deus que fala conosco e tem prazer em nos abençoar. Pedimos-te que nesse momento Teu Espírito Santo nos conduza na leitura dessa palavra, no estudo tão desafiador para a nossa vida, que o Senhor mesmo esteja nos ensinando. É o que nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, vamos então à leitura, Tiago capítulo 1, dos versos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A primeira pergunta que nós fazemos ao ler esse texto é qual a relação que ele tem com o texto que nós estudamos no domingo passado. Lembremos-nos que domingo passado nós conversamos sobre aquilo que Tiago escreve para os irmãos que estavam sendo provados, passando por tribulações, pelo fato de serem cristãos, de que eles deveriam suportar isso com perseverança, porque isso produz o que Tiago fala que é a experiência, que é a maturidade cristã, ao ponto de passar pelas provas, e estar preparado para enfrentar toda e qualquer situação. É claro que esse texto está no contexto das provações, porque Tiago está escrevendo para uma igreja formada basicamente, ou para as igrejas formadas por basicamente cristãos que tinham uma condição social muito humilde, muitos pobres, escravos. E esses irmãos, pela situação de escravidão, eram ainda mais humilhados. Por serem escravos, por óbvio, não tinham direito nem à propriedade, direito nem do seu próprio corpo, quanto mais de propriedade. E não podemos esquecer isso, que o início do cristianismo, e isso nós vamos perceber em todas as cartas, e vamos notar isso com muita força quando Paulo escreve aos Coríntios, não há entre vós muitos nobres, mas aí Paulo começa a descrever como era a formação dessa igreja em Corinto. Esse é um retrato das igrejas espalhadas por todo o mundo romano. Mesmo na cidade de Roma, os cristãos eram, em sua maioria, pobres, escravos. Não é que não houvesse entre os cristãos homens nobres e ricos, mas eram minoria. Nós vemos isso inclusive na própria narrativa de Atos. Nós temos relatos de pessoas mais abastadas, com mais posses, que inclusive serviam a igreja e usavam suas casas para o benefício da igreja. Mas não podemos esquecer que a grande proporção, uma enorme proporção de cristãos aí nos primeiros séculos era de homens e mulheres pobres, boa parte deles escravos. E essa condição social deles os levava muitas vezes a sofrer ainda mais humilhações e perseguições pelo fato de serem desprovidos de recursos ou serem humilhados pela condição de pobreza. E é exatamente para isso, para essa igreja que Tiago está escrevendo, formada por pessoas humildes e pobres, E a primeira lição que Tiago nos conta aqui, o irmão de condição humilde, literalmente aqui, de condição pobre, de condição sem recursos materiais, porque a palavra humildade
ela, infelizmente, como é traduzida, ela dá a impressão de que se trata de um caráter da personalidade humana, né? Um jeito da pessoa ser, né? Ah, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é orgulhosa, mas aqui não, a palavra literalmente é de condição pobre, de condição sem bens materiais. Então está falando de pobreza mesmo, né? E a gente precisa entender que quando se trata de pobreza aqui, é muito diferente do conceito que nós modernos, né, nesse nosso tempo moderno, tem de pobreza, né? A pobreza era um grau muito mais elevado do que o que nós temos hoje, pelo menos na compreensão que nós temos no nosso país, né? É claro que temos no nosso país muitas e muitas pessoas vivendo à margem, né, da miséria quase que absoluta, mas a condição de pobreza nos primeiros séculos, sob o domínio romano, do cristianismo sob o domínio romano, né, era uma condição em que você tinha ainda maior desigualdade, né? Você tinha uma população, uma massa de pobres e miseráveis que morriam de fome, enquanto os recursos eram quase todos consumidos por uma classe muito privilegiada, que eram os militares romanos, os nobres romanos, e claro, toda a cidade de Roma, que era sustentada pelo mundo escravizado pelo Império Romano. E Tiago está escrevendo, né, para esses irmãos, né, dizendo para eles: o irmão de condição de pobre se glorie-se na sua exaltação. Mas que exaltação é essa de ser pobre? É claro que Tiago aqui está querendo mostrar essa condição que os cristãos agora têm em Cristo Jesus, né? Como Paulo escreve em 2 Coríntios 8:9, que Jesus Cristo se tornou pobre por amor a nós, né? E ele, que não tinha onde se reclinar a cabeça, quando, como nós lemos em Mateus 8:20, ele que era Deus Todo-Poderoso se tornou pobre, e na sua pobreza, né, a sua humildade, ele torna o cristão rico, como está escrito em 2 Coríntios 8:9, né? Ele reverte essa posição, né? Ele que é todo glorioso, todo poderoso, se faz humilde, se torna pobre por amor de nós, para nos tornar ricos. É o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. E aqui é exatamente o conceito que Tiago quer nos mostrar, né? Os pobres podem não ter os recursos materiais, e não têm os recursos materiais, mas eles receberam a dignidade que Cristo lhes confere, que é os coroar com glória, os coroar com exaltação. E aqui não é essa gloriar-se na exaltação, não se trata de nenhum chamado a uma arrogância, porque seria absurdo, né? Você sair de uma condição de humildade e se tornar um arrogante. O cristianismo não faz isso, né? Com nenhum dos discípulos de Jesus, né? Não é a proposta de Jesus nos arrancar o humilde da condição de humilde e torná-lo um arrogante, um presunçoso, um orgulhoso. Aliás, Martin Lloyd Jones é que fala, né, que não existe um santo que seja orgulhoso. Todo santo que ele conhece é humilde, né? Uma característica da santidade é a humildade, não o orgulho, não a presunção, não a vaidade, né? Essa vaidade de se achar melhor, maior do que o outro, mais importante do que o outro. Nada contraria mais a mensagem de Jesus do que esse sentimento de arrogância, de superioridade em relação ao seu irmão em Cristo, né? E é por isso que, na verdade, é em relação a qualquer outra pessoa, mas ainda mais em relação aos irmãos em Cristo. Então aqui não se trata de uma atitude arrogante, né, de gloriar-se na sua pobreza, ou gloriar-se na sua exaltação conferida por Cristo, né, ou aquilo que Cristo deu, então eu vou me orgulhar por isso. Mas se trata de uma atitude de orgulhar-se alegremente por valorizar aquilo que Deus valoriza. Esse orgulho que então, da exaltação, não se trata de um orgulho presunçoso, mas de um orgulho que se alegra, né, que valoriza aquilo que Deus valoriza. É olhar para si mesmo e perceber: Deus me concedeu dignidade. Apesar de eu não ter os tesouros desse mundo, apesar de eu não ter a influência do poder nesse mundo, apesar de ser escravo,
como muitos cristãos eram. Apesar de viver na dependência, né, de um trabalho às vezes forçado dia a dia para conseguir o mínimo para sobreviver, ele podia olhar para si mesmo e perceber que apesar de tudo isso, de toda essa carência, de toda essa necessidade, ele era alguém que tinha recebido a dignidade de ser chamado Filho de Deus, de ser exaltado em Cristo Jesus. Isso é sublime na fé cristã, né? Como o cristianismo é capaz de... a fé em Cristo é capaz de mudar completamente a compreensão do ser humano sobre si mesmo. Ele olha para si mesmo e já se vê de outra maneira. Verso 10, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Veja, o pobre, desprezado, aprende a valorizar-se. E o orgulhoso, rico, deve aprender a humilhar-se. Nós temos aqui uma inversão, né? Porque o que é humilhado agora aprende que ele se exalta não por aquilo que ele é, mas se exalta por aquilo que Jesus lhe conferiu. O rico, por outro lado, ele que é aplaudido, ele que é considerado um abençoado por ser rico, né? Muitas pessoas acham que riqueza é bênção, né? E havia esse conceito muito entre os judeus, né? Que a prosperidade era um sinal da bênção, era um sinal de prosperidade, a prosperidade era um sinal de bênção de Deus, algo muito usado hoje em dia, né? Muitas igrejas acabam pregando essa mensagem que você é abençoado se você tem tesouros desse mundo, se você tem posses, se você tem dinheiro. Quanto mais ostentar riqueza, mais abençoado você é. Então, alguns líderes evangélicos no nosso país, eu estou falando deles porque é o nosso terreno, né? É aqueles que estão mais próximos de nós como igreja, alguns desses fazem questão de mostrar, né, os seus relógios caros, as suas canetas caríssimas, né, que tem jatinho particular e etc. Não se trata aqui de condenar ou de acusar o enriquecimento, não se trata aqui de nenhuma condenação à riqueza, mas aqui se trata sim, de acordo com o Evangelho, de uma condenação à ostentação. Toda a ostentação, ela contraria a mensagem do Evangelho que nos chama não a orgulhar-se dos bens que possuímos, mas que tratarmos sempre com muita prudência, com muita sensibilidade, né, o fato de que aquilo que nós temos não é nenhum sinal de pujança, nenhum sinal de orgulho, e infelizmente nós vivemos num tempo em que essa tônica, né, do poder, do dinheiro, faz com que muitas pessoas se orgulham da riqueza que possuem. Richard Shaw, certa feita, disse que alguns são tão pobres, mas são tão pobres que a única coisa que eles têm é o dinheiro. E essa é uma frase muito forte, né? Alguns são tão pobres que a única coisa que eles possuem é o dinheiro. E aqui se trata desse conceito, né, de um amor à riqueza, de um amor ao dinheiro, de um amor a essa glória, como aquele louco, né, que construiu mais um celeiro e disse, regala-te, né, festeje, vou festejar a vida, né, porque afinal de contas eu tenho em abundância no celeiro e o que me falta, né? Não me falta nada. Essa é uma frase muito absurda, né, de ilusão, quando alguém chega em determinada situação de poder aquisitivo ou de orgulho, porque não é preciso ter poder aquisitivo para ter esse orgulho, né? Esse orgulho de achar que ele se basta a si mesmo, que ele é autossuficiente, é capaz, que eu não preciso de mais nada de ninguém, porque eu posso tudo, né? Mas aí Tiago diz, olha, o rico precisa aprender a exaltar na sua humilhação, né? É trocar essa pujança, esse orgulho por a humildade. O que é humilde tem a dignidade em Cristo. E o que se engrandece, o que se exalta, deve se humilhar em Cristo.
aqui eles se encontram, né? O rico que se torna humilde por saber que tudo depende de Cristo. O pobre se exalta por conta da dignidade de Cristo. Então, encontra-se. O que Tiago está dizendo é que na igreja de Cristo não pode ter essa diferença, né? Não pode haver diferença alguma, porque todos são iguais. Em Cristo não há ricos orgulhosos e nem pobres que são humilhados. Todos eles recebem dignidade em Cristo porque todos eles aprendem que a suficiência é Cristo. E Tiago traz uma palavra que aparece, né, em Isaías 40, versículo 6, toda a humanidade é erva e toda a sua glória como a flor do campo. O que Tiago está querendo nos alertar, né, aquilo que Isaías diz, é que essa glória é uma glória passageira, né, efêmera, que é uma mera vaidade. É aquela palavra que Salomão diz no começo de Eclesiastes, né, que tudo que os meus olhos desejaram, tudo que meu coração quis, tudo que os meus olhos viram e desejaram, meu coração quis, eu não lhes privei de coisa alguma. Mas depois descobri que era tudo como correr atrás do vento, era tudo vaidade. A palavra que ele usa para vaidade é muito interessante porque é aquela neblina que surge na manhã, né? E que os primeiros raios do sol se dissipam, né? Dissipam essa neblina e a neblina desaparece sem qualquer vestígio, né? Se deixar qualquer vestígio. A palavra bruma, né? Essa palavra que nós usamos, né? A bruma da manhã, em hebraico é havel, que é a palavra vaidade, né? A palavra vaidade em hebraico é havel, que é a mesma coisa da bruma da manhã. E é isso que Tiago está querendo dizer, e aquilo que Isaías diz no texto que nós lemos. Toda a humanidade é erva e toda a sua glória como a flor do campo, que cresce e viceja, né? Mas morre sem deixar vestígio. É uma palavra forte, porque Jesus também nos alertou sobre isso, né? Mateus 6, 19 e 20, Jesus vai nos dizer exatamente isso, né? A transitoriedade dos bens materiais e os tesouros eternos. Não junteis para vós outros tesouros nesse mundo que a traça corrói, né? A ferrugem corrói, mas juntais para vós outros tesouros no céu, né? Tesouros eternos, que lá o ladrão não rouba, né? E nem a traça corrói, nem a ferrugem corrói. O que Jesus está querendo mostrar é que, na verdade, o que nós consideramos como tesouros, né, nesse mundo não são tesouros, porque os tesouros não são coisas, né? As coisas não são tesouro. Tesouros são os valores do reino de Deus, que permanecem para sempre. Mas os tesouros desse mundo, se eles podem ser roubados, ou eles podem ser consumidos pela traça, corroídos pela ferrugem, então eles não são tesouros. Se são coisas, não são tesouros. Tesouros, na linguagem de Jesus, é aquilo que permanece para sempre. Verso 11, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O ensino principal para o rico é diferente do ensino ao pobre. É sobre o vazio e a insignificância daquilo que o mundo valoriza. Esse texto nos chama bastante atenção, né? Porque há uma denúncia contra esse rico, né? Há uma denúncia contra esse que tem posses. Há uma denúncia muito forte para aquele que tem os recursos desse mundo, que ele murchará em seus caminhos. E é uma palavra de uma afirmação contundente, né? De uma afirmação muito assertiva, e está dizendo, né? Ele murchará em seus caminhos. Não, esse não prosperará, esse não continuará. Portanto, aqui é um chamado de conversão para o rico mesmo, porque se ele continuar sendo rico no sentido de gloriar-se em si mesmo nas suas posses, o destino dele é que ele murchará como a erva do campo, ele murchará em seus caminhos. Não haverá prosperidade alguma, não haverá prosperidade verdadeira, não haverá ruína verdadeira, não haverá prosperidade nenhuma, mas haverá ruína total.
E essa é uma palavra muito forte, porque aqui não tem como suavizar, né? Aqui não tem como suavizar. É claro que a gente pode entender que uma pessoa que não tem riqueza, posses, pode ser orgulhoso. E podemos também compreender que um rico pode ter humildade. Às vezes o orgulho e a humildade não tem a ver com a quantidade de coisas que você tem. Nós conhecemos muitas pessoas que são relativamente pobres, mas que são extremamente orgulhosas no sentido de vangloriar-se naquele pouco que tem. Mas é claro que aqui o texto não está querendo dizer desse rico que se transformou humilde e compreende-se humilde na graça de Cristo e aprende a lidar com os tesouros desse mundo de uma maneira muito diferente do que esse mundo trata os tesouros, mas é uma denúncia sim para que todo aquele que tem posses aprenda que ele murchará nos seus caminhos, à medida que confia nessas suas posses, na medida que se gloria nelas e na medida que não se converte, né, converte seu coração para o Senhor. O pobre precisa se converter para ter dignidade. O rico precisa se humilhar para caminhar e ter prosperidade verdadeira. Essa é uma palavra forte, né? E o texto bíblico não suaviza a necessidade, né, de uma avaliação dos nossos valores. Não suaviza a necessidade de repensarmos os nossos valores enquanto cristãos. Fritz Grunzweig, no seu comentário à Epístola de Tiago, escreve algo para entendermos um pouco isso que Tiago nos diz sobre o rico que desvanece em seus caminhos, que falece em seus caminhos, que não prospera em seus caminhos. Então, como é possível lidarmos com isso, né? Com o fato de ser um cristão e ter posses? E aí o Grunzweig fala o seguinte: como isso deve ser entendido e realizado na prática? Eles têm como se não tivessem, 1 Coríntios 7, 29 a 31. Não prendem a tudo isso o coração, Mateus 6, 19 a 24. Com o que possuem, são administradores de Deus. São bens que lhes foram confiados, Mateus 25, 14 em diante. Levam a sério a sua administração e têm o propósito de ser fiéis. Alegram-se quando os recebem e estão dispostos a devolvê-los novamente. Jó 1, 21. Por isso estão isentos das inquietas e medrosas preocupações que com frequência atormentam tanto os ricos neste mundo. Não estão agarrados à propriedade. Esse comentário do Fritz Grunzweig nos ajuda a compreender um pouco como é possível, né, conciliar o fato de ter e não ser apegado a isso, né? De ter e não colocar o coração nisso, de ter e saber que aquilo que eu tenho, eu sou um cuidador, um administrador disso para a glória de Deus, né? Eu tenho como se não tivesse, né, na linguagem do apóstolo Paulo aos primeiros Coríntios. Então essa é uma maneira de conciliar para não termos o risco de sermos como aqueles que têm e que desvanecem nos seus caminhos, que desfalecem em seus caminhos, porque não estão agarrados à propriedade, porque não estão agarrados àquilo que possuem. Verso 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui nós temos como que um eco, né, das palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de coração, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por meu nome, né, por causa da justiça. Aqui, Tiago fala que bem-aventurados, felizes, plenamente felizes, são aqueles que suportam com perseverança a aprovação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E é fantástico porque aqui está falando dessa expectativa que os teólogos chamam de alegria escatológica, né? Que é a esperança da glorificação, a esperança da ressurreição, a esperança da concretização plena do reino de Deus, a esperança da vida eterna. É por isso que o que ele receberá será a coroa da vida. Não se trata de uma coroa como as coroas desse mundo, dos reis desse mundo, as coroas de vitória que os atletas recebiam
quando ganhavam uma competição no mundo dos gregos. Não se trata dessa coroa de exaltação para a glória humana, não se trata de coroa de um rei que acha que tem poder sobre tudo. Aliás, os poderosos sempre acham que eles têm poder sobre tudo, né? Acham que são capazes de fazer todas as coisas e não tem que prestar contas para ninguém, e que acham que vão inclusive conservar a sua própria vida. Ou como é triste o ser humano, né? E aqui ele está dizendo, olha, a coroa aqui é a coroa da vida. Isso porque, lembremos no verso 11 que nós acabamos de ler, no verso 11, o texto fala que o rico murchará em todos os seus caminhos. E aqui ele faz uma contraposição, né? Ora, o rico murchará em todos os seus caminhos, mas aquele que passou pela provação e foi aprovado vai receber a coroa da vida. Então, o contrário daquele que vai murchar em seus caminhos, que vai desvanecer no seu caminho, aquele que passa pela provação e é aprovado e recebe a coroa da vida, recebe a vida. Até porque não importa quanto dinheiro se tem, diz Tiago, não importa quanto poder se tem, mas o caminho é sempre que isso vai desvanecer, que isso vai acabar. O que esse dinheiro vai adiantar para o curso da vida? Jesus vai dizer, né? Porque por mais ansioso que você possa ser, ou podemos dizer, quanto mais tesouros você possa ter na vida, quanto você pode acrescentar ao curso da vida? Nem mesmo um côvado, né? Nem mesmo alguns centímetros, nem mesmo um milímetro, aliás, absolutamente nada. E é por isso que Tiago está querendo dizer que há uma inversão completa dos valores desse mundo. Os valores desse mundo dão uma compreensão de glória humana e de capacidade de permanecer que é ilusória. Mas a coroa da vida é dada aos que compreendem que Jesus Cristo é o Senhor e que em Jesus Cristo eles receberão a coroa da vida. Aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, Jesus nos dá gratuitamente, quando nele cremos e depositamos nossa vida nele. E há uma mudança radical, porque quando isso acontece, a vida muda. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18, o apóstolo Paulo vai escrever isso, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você consegue perceber que o texto é o mesmo, que o sentido do texto é exatamente o mesmo? As coisas que são temporais passam, mas os nossos olhos, a nossa vida não está nelas, diz Paulo. Porque por mais que passemos por provações, por tribulações, não se compara com o peso da glória. Não se compara com o peso da glória do porvir. Vamos meditar um pouco nesse texto? Primeiro, em uma sociedade que valoriza o sucesso, é muito fácil desejarmos a riqueza para nos orgulharmos da nossa capacidade. Qual é o antídoto bíblico para que nenhum tesouro deste mundo nos domine e nos escravize? Uma sociedade como a nossa, que valoriza tanto, né, o sucesso, é muito fácil que sejamos dominados também por ou sejamos seduzidos por esse intento, né, de ter sucesso, de ter poder, para que sejamos aplaudidos, sejamos também bajulados, né? Esse mundo promove o tempo todo isso, né? Então é muito fácil nesse mundo cairmos nessa tentação de também buscarmos a nossa própria glória, buscarmos o nosso próprio sucesso. Qual é o antídoto bíblico para isso, né? O texto nos ensina que quando nós reconhecemos que tudo que temos vem das mãos do Senhor e que a nossa vida lhe pertence, nós temos outro conceito de dignidade e de glória. Na verdade, há uma mudança completa na nossa vida do que seja glória.
E nós precisamos pensar nisso, precisamos orar por isso. E precisamos cuidar do nosso coração para não cairmos nessa terrível tentação, né, que valoriza o sucesso, a capacidade que nós temos de fazer qualquer coisa, como se isso fosse o que nos dá a dignidade. Em segundo lugar, Calvino entendia que a riqueza era um dom da graça de Deus. Calvino escreve assim no seu comentário à segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. O Senhor administra em nosso favor tanto quanto nos é proveitoso, às vezes mais e às vezes menos, mas sempre na medida em que ficamos satisfeitos e que vale muito mais do que ter o mundo inteiro e sermos consumidos. Dentro desta suficiência, devemos ser ricos para o bem de outrem, porque Deus não nos faz o bem com o fim de cada um de nós guardar para si mesmo o que recebe, mas para que haja mútua participação entre nós, de acordo com os reclamos das necessidades. Como tem sido a nossa prática da generosidade? Esse texto de Calvino é muito forte, né? E Calvino tinha uma compreensão de que toda a riqueza, né, a riqueza dos cristãos, ele está escrevendo para cristãos, que os cristãos que conseguem se tornar ricos, eles são ricos com um fim, com um propósito, a fim de que eles sejam abençoadores, que eles sejam aqueles que podem praticar o bem, praticar a generosidade, praticar a misericórdia. Então, para Calvino, qualquer tipo de acúmulo, né, que esquecesse a bênção do repartir, era, para Calvino, uma compreensão de não mordomia, que aquele que fazia isso estava indo contra a vontade de Deus, que nos torna mordomos de tudo que nós temos. E que o que nós temos, além do que preciso, é necessário que a gente aprenda a repartir. Essa é uma palavra forte, né, de Calvino. Calvino tinha uma compreensão social que também nos chama a repensar como nós temos agido com os nossos recursos e como tem sido a nossa prática da generosidade. E por último, o verso 12 nos ensina sobre a coroa da vida com a qual serão coroados os que amam o Senhor e que por isso suportam com perseverança a aprovação. Como esta promessa pode mudar nosso estilo de vida e nos livrar do desespero? Só essa pergunta aqui daria para a gente conversar mais umas 2 horas. Mas nós não vamos conversar 2 horas, nós vamos terminar por aqui. E eu quero deixar essa pergunta para você. Como essa compreensão, né, de que a coroa da vida nos é prometida, a exaltação verdadeira nos é dada em Cristo Jesus, que restaura a nossa dignidade e nos dá esperança para caminhar, como isso muda o nosso jeito de viver e nos livrar do desespero com o qual muitos são cometidos nesse tempo, na correria pelo ter e não pelo ser, né? Mas eu queria que você pensasse nisso. E vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe para nos dar discernimento. Ó Deus bendito, nós pedimos-te que mais uma vez essa palavra que lemos, estudamos, possa fazer alguma diferença, grande diferença, conversão na nossa vida. Precisamos tanto, ó Deus bendito, de não apenas ouvir a Tua voz, mas permitir que a Tua palavra mude a nossa história, o que fazemos, como fazemos, o que pensamos. Ó Deus bendito, precisamos da Sua presença poderosa e gloriosa, que através da Sua palavra nos dá esperança para caminhar. Abençoa os meus irmãos e irmãs que participam desse estudo, que essa palavra possa fazer aquela obra milagrosa que o Teu Espírito Santo faz, que é nos voltar ao Senhor, e voltando ao Senhor possamos entregar mesmo o nosso coração e tudo que temos para que o Senhor possa cuidar de nós. Abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos irmãos da igreja que estão enfrentando momentos difíceis, quer seja por conta da enfermidade, da Covid, quer seja por outras enfermidades, que o Senhor possa abençoar cada um deles, cuidando de cada um deles. Abençoa o nosso país, nessa Semana da Pátria, que, ó Deus bendito, o Senhor abençoe a nossa nação, abençoando todos aqueles que nos governam, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, trazendo sobre cada um e todos eles que têm
a autoridade, mas a responsabilidade de governar, a legislar e de julgar, que todos eles o façam, ó Deus, com temor ao Senhor, que haja paz na nossa nação, que haja paz sobre o nosso país. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.